Graça e paz, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa, um momento especial onde juntos nós vamos meditar na palavra de Deus. E hoje eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e meditar junto comigo em João 5. Nós estamos fazendo um estudo aprofundado do livro de João e hoje nós vamos meditar em João 5. Então eu quero convidar você a fazer esse estudo junto comigo. A Bíblia que eu vou utilizar, talvez você esteja aqui pela primeira vez, eu utilizo essa tradução aqui, que é a Nova Bíblia Viva. Bíblia NBV é uma Bíblia de estudo e que tem uma compreensão mais acessível, mais facilitada. Então eu vou meditar com você nessa tradução, talvez seja um pouco diferente da sua, mas traga a sua Bíblia e você vai comparar a sua versão com a minha. Eu tenho certeza que a sua compreensão vai ser ainda mais amplificada, mais estendida e vai ser bênção em nome de Jesus para a sua vida esse estudo de hoje. Então corre lá, pega a sua Bíblia. Se você puder, também pega um caderno para você ir registrando aquilo que o Espírito Santo de Deus vai falar com você nessa manhã. Nós estamos retornando hoje, num novo ano, numa nova estação, num novo tempo que o Senhor tem para nós. Tô vendo aqui várias amigas de Jesus chegando, Tereza, saudade minha irmã, Jusilene, também tava com saudade, a Gi tá aqui, a Gi inclusive... Eu estava nas férias e Deus me deu a alegria de poder encontrá-la pessoalmente. Encontrei uma amiga de Jesus pessoalmente. Deus é maravilhoso. Bom dia, Laís. Bom dia, Cristina. Uau. Bom dia, Karine. Bom dia, Clara. Tô vendo aqui todas que falaram oi, bom dia. Bom dia, Deus abençoe. Bom dia, Sueli, primeira vez, seja muito bem-vinda, viu, minha irmã? Que seja a primeira de muitas vezes, em nome de Jesus. Bom dia, Patrícia. Olha, a Patrícia está com chá, mudando os hábitos, glória a Deus. Bom dia, Bruna. Tá no trânsito, mas sendo edificada pela palavra de Deus. A Juscelene tá dizendo que já tá com o caderno dela ali. Glória a Deus, é isso. Perfeito. Que bom que você está aqui. Que bom que em 2025 você continua sensível à voz do Espírito Santo de Deus. E hoje, então, nós vamos meditar no Evangelho de João, capítulo 5. Mas antes, de nós iniciarmos, como sempre, nós vamos consagrar esse momento ao Senhor, pedir para que o Espírito Santo de Deus venha nos dar a direção, venha derramar sobre nós uma porção da sabedoria que vem do alto do trono dele, para que a gente venha compreender a palavra dele, para que a gente venha absorver a porção, o maná que ele tem para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Mônica, primeira vez de Portugal, que honra, Mônica, seja muito bem-vinda, minha irmã, Deus te abençoe, viu? Então vamos orar e consagrar esse momento, convidar o Espírito Santo de Deus para vir conosco. Pai querido, como é bom, Senhor, estar na Tua presença, em comunhão com as Tuas filhas, Senhor, com as amigas de Jesus. Obrigada, Senhor, por esse momento especial que o Senhor nos oportuniza, o Senhor nos permite, Senhor, desfrutar. Nós convidamos agora, Senhor, Teu Espírito Santo para nos conduzir e dirigir esse estudo dessa manhã. Pai, que não seja eu aqui falando, mas que seja a Tua palavra sendo ministrada de forma única e pontual a cada coração. Tu conheces, Senhor, cada necessidade. Tu conheces, Senhor, a realidade, a circunstância de cada família, de cada lar, Senhor, de cada coração. Eu peço, Pai, Espírito Santo de Deus, que o Senhor envolva agora, Senhor, essas vidas com a Tua presença, que elas possam receber de Ti, Senhor, o alívio, a paz, a palavra, a direção que só o Senhor tem para dar, Pai. Que o Senhor possa me usar como instrumento nas Tuas mãos para levar a Tua palavra de forma sábia, Senhor, sem nenhum viés pessoal, Senhor, mas que eu possa fluir no Teu Espírito para honra e glória do Teu nome. Assim eu oro, Senhor, abençoa as Tuas filhas que estão nesse momento participando dessa live, aquelas que ainda vão assistir essa gravação, e eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor nos dirija do início ao fim, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então hoje nós vamos meditar em João 5, estamos utilizando a tradução NBV, e eu tô aqui com o meu caderninho também, porque eu tenho as minhas anotações, para ir conduzindo junto com você. Então no João 5, a partir do versículo 1, diz assim: Depois Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas judaicas. Dentro da cidade, perto do portão das ovelhas, estava o tanque de Betesda, rodeado por 5 terraços ou alpendres cobertos. Multidões de doentes e inválidos, cegos, coxos, paralíticos
esperavam pelo mover da água, porque um anjo do Senhor vinha de vez em quando e agitava a água, e a primeira pessoa a descer no tanque depois disso ficava curada. Uau! Então nós começamos aqui, né, com o relato de que Jesus voltou para Jerusalém, para uma das festas judaicas, e dentro da cidade ele chegou até esse tanque de Betesda, que era um lugar onde os doentes sem esperança ficavam ali em volta, porque havia uma lenda judaica, não sei como está na sua Bíblia, mas principalmente nas traduções na Ara, que é a Almeida Revista Atualizada, isso que está sendo dito, né, que um anjo do Senhor vinha de vez em quando e agitava a água, e a primeira pessoa a descer no tanque, depois disso ficava curada, tá entre parênteses, porque era uma lenda judaica. Então era uma crença que eles tinham, essas pessoas já sem esperança, de que se eles ficassem próximos ali, aquele tanque, no momento em que a água se agitava, o primeiro que descesse ali as águas era curado de toda a enfermidade que eles tinham. Então essa era uma crença. Então todos aqueles que não tinham mais esperança, né, ficavam ali, esperando o movimento da água. E aquele lugar, você imagina o nível de pessoas que ficavam ali em volta daquele tanque. Então eram pessoas com estado de doença terminal, né? Então aquele lugar tinha cheiro de morte. Então havia centenas de pessoas ali, e muitas delas já em fase terminal, que estavam ali só aguardando a morte, ou que as águas se movessem e eles tivessem a sorte, né, de conseguirem serem os primeiros a se jogar lá e serem curados. Então, continuando, deixa eu ver aqui no versículo 5. E entre essa multidão, né, entre essas centenas de pessoas ali com doenças terminais, né, pessoas sem esperanças, havia um dos homens, versículo 5, que se achavam ali paralítico havia 38 anos. Quando Jesus viu esse homem e soube quanto tempo estava doente, perguntou a ele: você gostaria de ser curado? Uau! Então veja, Jesus chegou a um lugar que tinha cheiro de morte, onde centenas de pessoas estavam ali, muitas delas com doença terminal, e ele soube que aquele homem estava há 38 anos ali, e ele perguntou: você gostaria de ser curado? Então veja, para que eu viva uma transformação, para que o meu ano de 2025 verdadeiramente seja novo, eu preciso ter consciência de onde eu estou e para onde eu quero ir. Até para pedir um Uber hoje, você precisa saber onde você está, você precisa colocar a sua localização inicial, onde você vai, onde é a sua partida e aonde vai ser a sua chegada. E algo muito forte é que se eu perguntar aqui para a maioria de vocês onde você quer chegar em 2025, a maioria não tem clareza. A maioria não tem clareza. Então, se Jesus aparecesse hoje e dissesse: o que queres que eu te faça, Sara? O que queres que eu te faça, Denise? O que queres que eu te faça, Carla? O que queres que eu te faça, Mábia? A pessoa ia começar a gaguejar e não ia sair. Ou ia sair um lamento, como foi o que aconteceu aqui com o paralítico do tanque de Betesda. Então, Jesus chegou e perguntou para ele: você gostaria de ser curado? O que parecia para muitas pessoas óbvias, mas a gente tem aprendido aqui que tudo será feito conforme a medida da nossa fé. Então, Jesus precisava que ele manifestasse a fé dele. Então, ele diz: você gostaria de ser curado? E olha só como ele responde, como o paralítico do tanque de Betesda responde no versículo 7. Eu não posso, Senhor. Aí ele começa com o vitimismo. Ele começa com aquela historinha. Eu não posso, Senhor, respondeu o paralítico, porque não tenho ninguém para me ajudar a entrar no tanque depois do movimento da água. Quando tento chegar lá, sempre entra um outro antes de mim. Então veja, nós sempre damos um jeito de construir uma narrativa para justificar o nosso fracasso. Então, às vezes, está com um problema no casamento. Você gostaria que seu casamento fosse restaurado? Acho que não tem mais jeito, não. Eu não vejo solução, não vejo esse homem diferente. Já tentei de tudo. Tudo o quê?
né, tudo baseado nas escrituras, tudo baseado nos princípios da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que quem cumpre princípios colhe promessas. Então a gente sempre tem uma historinha para justificar o nosso fracasso e a gente sempre dá um jeito de colocar na conta de alguém. Então veja, esse homem estava lá há 38 anos. Será que ele não poderia ter tido a brilhante ideia de conversar com o pessoal que estava lá em volta e falar assim: pessoal, é o seguinte, ó, eu tenho uma enfermidade que é a paralisia, eu não consigo me mover. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma fila, né? Então em algum momento vai chegar a minha vez. Para mim é injusto disputar com vocês a entrada. Então ele poderia fazer amizades ali, conversar, fazer uma fila. Então em 38 anos, com certeza já teria chegado a vez dele de pular quando as águas se agitassem. Mas não, ele ficou ali se martirizando, né? Falando: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ajuda, eu até queria ser curado, mas eu não consigo, por isso eu tô aqui há 38 anos. E quantas vezes a gente entra numa caixinha do vitimismo também? A gente tentou de uma forma, mas aquela forma que a gente pensou inicialmente não deu, e a gente se fecha para tantas outras possibilidades. Então, eu tenho feito uma pergunta para o Senhor que é assim: Pai, qual é o pensamento que está limitando a minha visão? Porque eu quero viver todas as promessas de Deus para minha vida nesse ano de 2025. Só que eu creio que as bênçãos não é que elas vão ser liberadas, elas já estão liberadas, só que eu não consigo ainda acessá-las. É como se elas estivessem por uma vitrine, um vidro. Ela tá do outro lado ali, ela tá na minha frente, só que eu não consigo acessar porque tem um vidro. E esse vidro é algo que eu não sei, algo que eu preciso lapidar em mim. Talvez alguma honra que eu não devolvi para alguém. Porque quando você quer prosperar, você não pode ter nenhuma honra retida. Você deve valorizar, honrar todas as pessoas que te ajudaram a chegar até onde você está. Talvez alguma amargura, alguma amarra no meu coração que eu ainda não consegui entregar completamente diante do Senhor. Então tudo aquilo que eu quero conquistar, que eu ainda não conquistei, tem a ver com algo que eu ainda não sei ou que eu ainda não consegui entregar para o Senhor que Ele está me pedindo. Então eu tenho pedido isso para o Senhor, falado para Ele: Pai, qual é o pensamento, qual é o sentimento, qual é, né, a trava, a amarra que está me limitando de ver como o Senhor gostaria que eu visse, que está me limitando de alcançar as tuas promessas, as tuas bênçãos para mim. Então veja, o paralítico, né, do tanque de Betesda, ele estava com a visão limitada, ele estava enxergando a situação só por uma ótica. Então ele poderia ali ter, nesses 38 anos, ter feito amigos que o ajudassem, poderia ter dado essa sugestão da fila, muitas coisas poderiam ter acontecido, mas ele estava amarrado na amargura, na murmuração. E quando Jesus chega diante dele e fala: você gostaria de ser curado? Ao invés de prontamente ele dizer: sim, Senhor, é tudo que eu mais quero, eu estou esperando há 38 anos. Aí ele diz: eu não posso, Senhor, respondeu o paralítico, porque eu não tenho ninguém para me ajudar a entrar no tanque depois do movimento da água. E olha, ele estava diante de Jesus e ele dizendo, lógico, ele não sabia que era Jesus, mas quando alguém chegou perto dele e perguntando se ele queria ser curado, ele pegou e fez isso. Então, quando tento chegar lá, sempre entra um outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a caminhar. Uau! Então veja, Jesus é tão misericordioso que ele não ficou ouvindo, né, a murmuração, ele não ficou ali dando brecha para aquilo ali. E ele pegou e falou assim: pega a sua maca e ande. Madame Glamour tá falando aqui do livro Quarto de Guerra. Minha irmã, você tem que entrar em contato por e-mail. Quando você faz a sua compra, você recebe um contato da plataforma Hotmart. Se você teve algum problema, você tem que entrar em contato por lá, tá? Não adianta você passar o seu número aqui, eu não consigo pegar agora, tá bom? A gente tem um atendimento de suporte. Ou me chama no direct pra gente conversar, mas aqui não é o canal pra isso, tá bom? Você já entrou, então você tem que aguardar o pessoal te atender, tá bom? Porque tem uma ordem. Mas a gente vai resolver sim pra você, fica tranquila.
Ou me chama no direct, me manda o seu e-mail, não o seu telefone. É por e-mail que a gente resolve tudo, tá bom? Deus te abençoe. A Juscelene falou, quando nos vitimizamos, não conseguimos ver aquilo que Deus tem para nós. As bênçãos demoram pelo aquilo que temos dificuldade de entregar. É isso. Tem muita coisa que a gente não consegue enxergar. Então, que está diante de nós, mas a gente não consegue enxergar. Então, Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Então, muitas vezes a gente está querendo colo, mas a gente não está querendo cura. E Deus tem a cura para nós. Ele não quer nos ver como vítimas. Ele não quer falar assim, coitadinho, tá aqui há 38 anos, como que ninguém fez nada por você, meu filho? Não, ele não fica ali passando a mão na cabeça, sabe? Ele não fica ali te incentivando a chorar mais as pitangas, a se lamentar mais ainda. Não, ele pega e é bem direto. E aí ele fala, levante-se. Então ele não fica ouvindo a historinha, mas ele dá um comando, uma ordem direta. E aí dependeu dele também ter uma ação de confiar que aquilo estava disponível para ele. Então pensa bem, naquela hora ele teve que exercitar a fé dele de uma forma sobrenatural. Imagina alguém, né, que está 38 anos paralítico, e aí Jesus vem, chega e dá um comando e fala assim, levanta-se, levante-se. E aí, o que ele fez? Ele levantou, pegou a sua maca e andou, e imediatamente o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a caminhar. Uau! Então, talvez você está vivendo uma situação hoje difícil, uma situação delicada, e Jesus está te perguntando, você gostaria de ser curado? Você está disposta a fazer o que precisa ser feito para que você seja curado? Porque vai ser feito tudo na medida da vossa fé. Então, quando Jesus disse para o paralítico, levante-se, e se ele não tivesse se levantado? Jesus não foi lá e ergueu ele. Não, Jesus falou, levante-se. Jesus, ele dá uma palavra de comando hoje. Então, levante-se, pare de reclamar, pare de murmurar, começa a fazer autoprofecias, começa a declarar o que você quer viver, começa a declarar que o nosso Deus, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de prover, há de suprir todas as minhas, as suas necessidades. Então comece a declarar o que você quer viver, não o que você está vivendo. Comece a se posicionar, esteja posicionado. E muitas vezes a nossa historinha é só sobre o que nós estamos vivendo, não sobre o que nós queremos viver. É só sobre o que nós não queremos que aconteça, não sobre o que nós queremos que aconteça. Pode parar para pensar, na maioria das vezes a gente fala só sobre o que a gente tem medo que aconteça e não sobre o que a gente deseja muito que aconteça. E aí a gente tem que aprender com Jó, né? Que Jó disse, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Então você fica falando muito sobre medo, sobre preocupação, sobre angústia. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 8, 20, 21 que nós sempre comeremos do fruto das nossas palavras. Então sobre aquilo que eu mais alimento, a minha mente, né, os meus sentimentos, vai acabar se manifestando, é aquilo que eu vou viver. Então olha como era a narrativa dele, eu não posso, porque não tem ninguém para me ajudar a entrar no tanque depois do movimento da água. Quando eu tento chegar lá, sempre entra um antes de mim. Então nós temos que estancar, nós temos que paralisar toda forma de comunicação negativa e vitimista. E nós temos que começar a pedir ao Senhor que revele para nós estratégias de sabedoria para que a gente possa vencer aquela situação. Pai, eu tenho uma dificuldade no relacionamento com a minha sogra, com o meu sogro, com os meus familiares, com a minha cunhada, com o meu marido. Me dá estratégia de sabedoria para que eu possa conviver bem com eles. Ora por eles. Então, a lá Patrícia dizendo, Deus faz a parte dele, mas tem a nossa que precisamos entrar em movimento. Então, Jesus não foi lá dar colinho pro paralítico, ele foi levar cura. E aí eu te pergunto, você quer colo ou você quer cura? Você quer só alguém que te empreste os ouvidos para você se lamentar e falar o quanto você tem sido injustiçada, caluniada, o tanto que você já tentou e não conseguiu, o quanto que as pessoas te machucaram? Ou você quer ser curada?
A Juscelina está dizendo, todos querem mudança, mas poucos estão dispostos a mudar, porque precisamos negar a nós mesmos, nossas próprias vontades. Exatamente. A gente precisa, primeiro, examinar a nós mesmos, vermos onde nós estamos e para onde nós queremos ir. E parar de ficar culpando os outros pelo lugar onde nós estamos. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, se eu estou aqui, algo maravilhoso o Senhor vai fazer a partir daqui. Então, eu vou me posicionar para viver esse algo maravilhoso. Obviamente, Satanás é o acusador e ele quer que eu fique ali paralisada. Ele quer que eu fique ali mesmo ofendida, amargurada, me sentindo injustiçada. Mas Deus tem grandes coisas para mim e para você. E para isso eu preciso me levantar. Eu preciso andar. Eu preciso decidir sair daquele lugar. Então Jesus lhe disse, versículo 8, levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a caminhar. Uau! 38 anos, ele levantou, pegou a maca e começou a caminhar. Porém, era um sábado, quando esse milagre foi realizado. Versículo 10. Por isso, os líderes judeus acharam ruim e disseram ao homem que tinha sido curado, você não pode trabalhar no sábado, pela lei não é permitido carregar essa maca. Versículo 11, mas ele respondeu, o homem que me curou disse, pegue a sua maca e ande. Versículo 12, quem foi, os fariseus perguntando, quem foi que lhe mandou pegar a maca e andar, perguntaram os fariseus. Versículo 13, o homem que havia sido curado não sabia quem era, e Jesus havia desaparecido entre a multidão. Uau! Uau! Então nós vemos aqui um sistema, os fariseus, eles prezavam muito pelas aparências, eles prezavam muito pelas tradições e eles amavam mais a tradição do que as pessoas. Então, quando eles viram aquele homem feliz da vida porque tinha sido curado, eles se preocuparam não com a alegria daquele homem, mas se preocuparam com a tradição. Você não pode carregar essa maca, hoje é sábado. Uau! Então, E Jesus não tinha medo de confrontar o sistema religioso da época. Então, muitas vezes a gente pensa assim, em escandalizar, Não é que Jesus escandalizava, mas Jesus não tinha medo de confrontar e de mostrar o quanto a religiosidade, ela é ruim, ela escraviza o povo. Então, no sábado não podia ser curado, segundo aquele sistema. E Jesus não tinha medo de confrontar o sistema religioso da época. Inclusive, lá em João 8, 44 e 47, vou pedir para você avançar comigo lá para João 8, versículo 44 e 47. Olha o que diz. Jesus dizendo pros fariseus, vocês são filhos do seu pai. Olha que isso. Vocês são filhos do seu pai, o diabo, e gostam de realizar o desejo dele. Ele foi assassino desde o princípio e também sempre odiou a verdade. Não há nenhum sinal de verdade nele. Quando mente, isso lhe é perfeitamente normal, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Assim sendo, quando eu falo a verdade, vocês naturalmente não creem em mim. Olha isso. Jesus, ele chegou a dizer para os fariseus que eles eram filhos do diabo, que no versículo 44, João 8, vocês são filhos do seu pai, o diabo. Uau! Por quê? Porque ele estava percebendo que a religiosidade dos fariseus estavam escravizando o povo de Deus. E ele estava dizendo, vocês são filhos do seu pai, o diabo, vocês não se importam com as pessoas, vocês não estão amando o próximo como a ti mesmo, vocês estão preocupados só com as tradições, vocês estão preocupados só com a lei, em aplicar a lei. Então Jesus, ele vinha e confrontava o sistema religioso da época. E aqui no versículo 11, até o 13 de João 5, quando o paralítico se encontra com o fariseu, mas ele respondeu, o homem que me curou disse, pegue sua maca e ande. Versículo 12, quem foi que lhe mandou pegar a maca e andar? Perguntaram eles. Versículo 13, o homem que havia sido curado não sabia quem era e Jesus havia desaparecido entre a multidão. Olha que forte isso. Esse paralítico do tanque de Betesda, ele tinha sido curado por Jesus, mas ele não sabia quem era Jesus. Uau! E muitas vezes nós estamos aqui numa live ou nós vamos a alguma reunião, algum encontro na igreja. Nós somos tocados pelo poder de Deus.
Nós ouvimos a palavra, a gente sente o Espírito Santo, a gente chora, a gente se quebranta, a gente recebe cura, mas a gente não conhece ao Senhor. Uau! Porque conhecer ao Senhor não é saber algumas informações sobre Ele, não é saber o nome dEle. Conhecer ao Senhor requer intimidade, requer relacionamento, requer aliança. Precisa haver um relacionamento. É isso, Jusilene. Quantos são curados, mas poucos conhecem Ele, né? Existem pessoas que buscam ao Senhor só quando precisam de uma vitória, quando precisam de um milagre, quando precisam de uma cura, de uma salvação, de uma restauração, de uma libertação. Aí quando eles recebem aquilo que eles querem, eles se afastam do Senhor. Então eles querem a bênção, mas não querem o relacionamento com o abençoador. Então nós não devemos buscar somente a bênção, as bênçãos de Jesus, mas nós devemos buscar um relacionamento de intimidade. Nós devemos buscar desenvolver uma rotina de intimidade com Deus. Então muitas vezes nós somos tocadas pela unção, pelo poder de Deus. Deus nos arranca, né, de um lugar de morte, assim como Ele fez com aquele homem. Então ali em volta, né, do tanque de Betesda era um lugar onde cheirava a morte. Porque todas as pessoas sem esperança, com enfermidades gravíssimas, né, em doenças terminais, estavam ali, esperando aquele momento onde as águas iam se agitar e eles criam, né, que o primeiro que se jogasse ali seria curado. Então muitas vezes Deus vai lá, nos cura, nos arranca, né, desse lugar de morte, nos arranca do império das trevas, mas ainda nós não conhecemos verdadeiramente a Deus, porque nós não temos uma rotina, um dia a dia de intimidade com Ele. Lá em Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, muitas vezes nós temos um encontro, né, com Deus, nós recebemos cura, nós recebemos aquilo que nós estamos buscando, mas nós não prosseguimos em conhecê-lo. Talvez nesse ano a sua maior barreira, a sua maior dificuldade vai ser se manter constante no Senhor. Vai ser desenvolver uma vida de disciplina com o Senhor. Porque esse é um ano de colheita. Eu estou debaixo dessa palavra e eu declaro essa palavra sobre você também. Esse é um ano de colheita. E quando nós colhemos, muitas vezes nesse momento de bonança, de abundância, a gente se afasta do Senhor. E é um momento onde nós ficamos mais vulneráveis. Porque no momento de dor, no momento de desafio, a gente se aproxima do Senhor. A gente fica ali quebrantado, humilhado, chora diante da presença do Senhor, busca mais, participa de campanha, participa de jejum, de oração, tá aqui, tá ali, tá lá. Mas a hora que vem as bênçãos, aí eu começo a me inebriar com aquele vinho novo, né, com aquela alegria daquela bênção e me afasto do Senhor. E é o momento onde eu fico mais vulnerável. Então que nós possamos viver em 2025, Oséias 6,3, de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, de sermos constantes e abundantes na presença dEle. Então se você tomou a decisão de em 2025 buscar ao Senhor como nunca antes, buscar estar em comunhão, em intimidade, gerar um relacionamento de qualidade com o abençoador, com Jesus, não, você entendeu que você não quer só as bênçãos, porque Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando você está perto da fonte, você tem acesso a tudo que você precisa. Mas nós precisamos ser constantes. E se você tá decidido mesmo, nesse ano, ter uma rotina de constância com o Senhor, eu quero te convidar a ter um posicionamento, a se levantar e se posicionar. Inclusive, eu quero fazer um anúncio muito especial aqui para vocês, porque eu tenho o diário de oração, né, do Quarto de Guerra, que é um instrumento para você desenvolver disciplina com Deus, para você ter uma rotina de relacionamento com Ele. E antes ele era só digital. Você comprava e aí você mesmo tinha que receber o arquivo, né, por e-mail, e aí você imprimia o seu diário mais o quadro de oração. Mas para honra e glória do Senhor, agora nasceu o meu filho físico, então agora nós temos o livro impresso. Então quando você fizer a compra, você vai receber ele impresso. E ele também está atualizado com várias ferramentas, né, que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo para desenvolver disciplina com o Senhor, para nos aproximarmos mais dele, para nos quebrantarmos mais, para termos um coração mais abrasado pela presença. Então tá bem legal.
E antes, o diário, ele era para uma semana, para você desenvolver intimidade com o Senhor para uma semana. E agora ele tá para você usar ele o ano inteiro. Então ele vai ser por semana. Então são 52 semanas. Cada semana, olha que interessante. Aqui na semana, eu tô na semana 8 aqui, né? Mas vai dar semana 1 a 52. Você vai iniciar a sua semana com gratidão. Então, você vai começar a sua semana escrevendo ali 3 motivos de gratidão. Hoje eu estou tão feliz e grata por... E pode ser tanto coisas que aconteceram na última semana, para você trazer à memória aquilo que pode dar esperança para a próxima semana. Como pode ser coisas que ainda você quer conquistar no Senhor, mas pela fé você já está declarando que você vai viver. Então, aqui você vai escrever 3 coisas pelas quais você é grato na semana. Aí você vai fazer aqui depois, tem uma orientação para você fazer uma autoprofecia. O que é uma autoprofecia? Então eu vou iniciar a minha semana e eu vou declarar o que eu quero viver naquela semana. Às vezes eu já sei alguns desafios, né, algumas dificuldades que eu vou enfrentar e eu já declaro a vitória em nome de Jesus. Porque Provérbios 18, 20 e 21 diz que nós sempre comeremos do fruto das nossas palavras. E Salmo 23, 6 diz que certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão, nos acompanharão todos os dias da nossa vida. Então eu já posso declarar isso na minha semana. Então eu já faço uma autoprofecia. Porque toda vez que eu declaro algo, a primeira pessoa a ouvir sou eu. Então, quais são as portas, né, de entrada para eu renovar a minha mente ou contaminar a minha mente? Os ouvidos e os olhos. Então, quando eu falo, eu ouço a minha autoprofecia. E se eu ouvir, eu já estou começando a renovar os meus pensamentos, começando a renovar os meus sentimentos. E, consequentemente, eu vou viver ações, comportamentos diferentes alinhados com a palavra de Deus. Então você pode declarar Filipenses 4,19 também, que diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades nessa semana, há de prover aquilo que eu preciso. E aí você pode ser mais específica, é um boleto que você tem para pagar, que dia, qual o valor desse boleto, é uma conversa difícil que você vai ter com alguém, quem é essa pessoa, qual dia, você pega e declara a palavra, é muito lindo. E aí, embaixo da autoprofecia, você vai escrever também os seus alvos de oração naquela semana. Então você vai colocar ali quais são os seus alvos de oração para aquela semana. O que você vai dar uma atenção especial para você apresentar diante do Senhor. E por último, aqui embaixo vai ter o versículo que vai balizar a sua semana. Então pode ser Filipenses 4,19, né? E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades, né? Então, cada semana você vai poder ir acompanhando o seu crescimento com Deus, as respostas de oração que foram respondidas, né? E vai viver uma vida de gratidão, um coração grato, né? Um coração ensinável. O que mais que a gente acrescentou aqui? A gente acrescentou também como orar a palavra. Então tem aqui como orar por provisão, tudo baseado na palavra. Como orar por mansidão e humildade. Pegar aqui, como interceder por pessoas, por familiares, né, por entes queridos, como orar quando você está com problemas no casamento. Aqui, tá bem legal. Tem aqui o que eu já ensinei aqui pra vocês, né, como orar o Salmo 1 colocando o nome do seu cônjuge, então tem bem descritinho aqui, como orar o Salmo 18, como orar o Salmo 63, como orar o Salmo 90, como orar o Salmo 142, como orar como Jó. Tem promessas de vitória para você declarar, que são os versículos, né, que você vai declarar todos os dias sobre a sua vida. Tem narrativas por área da vida, né? Uma vida abundante é uma vida sistêmica. Nós temos 11 áreas na nossa vida. Então, tem declarações para você fazer por cada área. Então, talvez, são 11 áreas. Talvez você pode dividir cada área por um mês. Então, assim, em janeiro, eu vou declarar bênçãos sobre o meu pilar espiritual. Em fevereiro eu vou declarar bênçãos sobre o meu pilar financeiro. Em março eu vou declarar bênçãos de forma mais específica, né, de mais intencional sobre o meu casamento, né, sobre o meu pilar conjugal. Então tá muito, muito interessante, tá ensinando aqui o passo a passo de como orar, como começar a ler a Bíblia. E no final tem o QR Code também, com um vídeo no passo a passo que eu ensino como você montar o seu quarto de oração e o arquivo também para você baixar o seu quadro de oração para você imprimir e fazer o seu quarto de guerra. E como a gente está no primeiro dia do ano, eu quero dar um presente para vocês. Então quem quiser ter o livro físico em casa, você vai receber ele
em casa com frete grátis e eu vou te dar um presente. Quem comprar hoje, aqui pela live, é só digitar aqui a palavra livro, que você vai receber um link no seu direct. E quem comprar hoje vai receber o livro físico em casa com frete grátis e você vai receber também o mini curso Disciplina com Deus, para que você aprenda nesse ano a desenvolver constância, para que você desenvolva de fato um relacionamento íntimo e duradouro com o Senhor. Porque quantas vezes a gente já disse sobre nós, né? Eu começo e não termino as coisas, né? Alguém talvez já disse isso pra você. Nossa, você nunca termina nada do que você começa. Mas em nome de Jesus, isso termina hoje. Você vai começar a ser constante e abundante no Senhor. E aqui nesse diário você vai ter as ferramentas e também nesse mini curso Disciplina com Deus, que você vai fazer, eu tenho certeza que vai acrescentar muito na sua vida, é uma bênção esse curso. Então, só digitar a palavra livro, você vai receber um link, onde você vai receber na sua casa, né, o diário de oração do quarto de guerra físico, impresso, com frete grátis, não vai ter frete, tá? Não vai ter custo de frete, e ainda você vai receber de presente o mini curso Disciplina com Deus, que só o mini curso Disciplina com Deus custa R$197. Então, assim, é um presentão mesmo de início de ano para que você, de fato, caminhe bem pertinho do Senhor. Então, como eu estava comentando, conhecer a Deus não é somente ter informações sobre o Senhor. Conhecer a Deus não é ir domingo à igreja. Né? Conhecer a Deus é viver um relacionamento de fato com Ele. Precisa haver um relacionamento. Precisa ter intimidade. É como se fosse um casamento. Então, tome uma decisão, se posicione para que o seu 2025 verdadeiramente seja um ano de colheita. Que coisa triste é você perceber que você está debaixo de uma palavra, e nós estamos debaixo de uma palavra que esse ano é um ano de colheita, e você vê todo mundo colhendo, todo mundo recebendo o Senhor, e você não, porque você não está posicionado. Então se posicione em nome de Jesus, se guie e se mova pela direção do Espírito Santo de Deus. Deixa eu ver aqui. Continuando o nosso texto, versículo 14. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: agora você está curado. Não volte a pecar, senão poderá acontecer uma coisa pior a você. Olha que coisa forte. Olha o que Jesus disse aqui pro ex-paralítico, né? Do tanque de Betesda. Ele não sabia quem tinha curado, porque Jesus tinha desaparecido da multidão. Jesus sabia já que os fariseus iam incomodar, né? Porque era sábado e sábado não podia curar, segundo as leis, né? Segundo as tradições judaicas daquela época. E mais tarde Jesus encontrou, né, com o homem que foi curado. E Jesus disse para o homem: agora você está curado. Não volte a pecar, senão poderá acontecer uma coisa pior a você. Então, assim, quando a gente tem um encontro com o Senhor, a gente é tocado pelo poder, pela unção de Deus, nós devemos desenvolver um coração abrasado pela presença. A gente não deve mais voltar como era antes. A gente deve conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo, para que não aconteça uma coisa pior. Isso é Jesus que está dizendo. Versículo 15. Então o homem foi procurar os líderes judeus e lhe disse que tinha sido Jesus que o havia curado. Versículo 16. Em consequência disso, os judeus começaram a perseguir Jesus como uma pessoa que não guardava o sábado conforme a lei de Moisés mandava. Mas Jesus respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Uau! O que Jesus está dizendo aqui no versículo 17? Ele está dizendo, né, para os judeus. Está dizendo para os religiosos: eu sou o Filho de Deus. Eu carrego no meu interior a natureza de Deus. E olha o que ele vai dizer no versículo 18. Por essa razão, todos os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matar Jesus, porque além de desobedecer às leis a respeito do sábado, ele estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se desse modo a Deus. Olha o que a religiosidade faz. A religiosidade faz com que você não esteja sensível à presença de Deus, ao Espírito Santo de Deus, e ainda queira fazer coisas detestáveis. Olha isso, versículo 18. Por essa razão, porque Jesus estava indo contra uma tradição deles, todos os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matar Jesus,
Porque além de desobedecer às leis a respeito do sábado, ele estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se desse modo a Deus. Versículo 19. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Ele só faz o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Uau! Ou seja, o que ele estava dizendo? O Filho só se envolve com aquilo com que Deus está fazendo. Eu não estou vivendo aqui, eu não estou aqui por demanda, eu não estou aqui por religiosidade, eu não estou aqui por lei, eu não estou aqui por tradição. Eu estou aqui por propósito. É o que Jesus estava dizendo para aqueles judeus, para aqueles religiosos. Olha o que ele diz no versículo 19. Jesus respondeu: afirmo a vocês que o Filho, e eu sou filho de Deus, ele está dizendo, não pode fazer nada de si mesmo. Ele só faz o que vê o Pai fazer, porque o Pai faz, o Filho também faz. Uau! Então ele está dizendo aqui que o Filho, ele só deve se envolver com aquilo que Deus está fazendo. E Jesus não se movia por demanda, por pressão, mas por propósito. E nós, como filhas de Deus, como mulheres sábias, mulheres virtuosas, nós não devemos agir por pressão, por demanda, mas por propósito, por direção. E nós recebemos essa direção através de uma vida de oração, uma vida de intimidade, uma vida de relacionamento com o Senhor. Então Deus não está se agradando daquilo que eu decido fazer. Mas Deus se agrada quando eu me envolvo com aquilo que Ele está fazendo. Então, por que? Porque muitas vezes nós, principalmente nós mulheres, a gente se sente sobrecarregado. Porque a gente está fazendo um monte de coisa que a gente não colocou em oração antes. A gente está fazendo um monte de coisa que nós decidimos fazer da nossa cabeça. Não debaixo de uma direção de Deus. Nós não colocamos em oração antes se a gente deveria ir numa festa, se a gente deveria pegar mais trabalho. A gente não colocou em oração, a gente só foi fazendo. E é necessário nós desenvolvermos intimidade com Deus para nós chegarmos nesse nível de clareza do que é que Deus deseja que a gente faça e o que não. O que a gente geralmente faz? Primeiro a gente decide fazer algo e aí a gente ora pedindo para Deus abençoar. Mas Deus não tem obrigação de abençoar aquilo que você decidiu. Muitas vezes Ele, na sua infinita misericórdia, Ele nos salva, dos perrengues, das dificuldades, dos maus passos que nós demos. Mas o correto é você, antes de qualquer tomada de decisão, antes de qualquer ação, dobrar os seus joelhos em oração e consagrar os seus planos ao Senhor para que eles sejam bem-sucedidos, para que eles sejam estabelecidos. A palavra de Deus diz isso, Consagre os seus planos ao Senhor e eles serão estabelecidos. E eles serão bem-sucedidos. A Patrícia está perguntando, mas como saber se Deus aprovou ou não? Tem tanta dúvida em relação a isso. Olha só, Patrícia, Deus, Ele está 7 dias por semana, 24 horas por dia online. E quando você envia uma mensagem para Ele, Ele visualiza e responde. Eu estava até comentando hoje de manhã, no devocional da manhã com as meninas, que eu tô com muita demanda de mensagem. Então, às vezes, posso até ter visualizado e não conseguir responder, porque tá com muita demanda mesmo. Mas Deus, Ele visualiza e Ele responde. E uma das direções que eu recebi para esse ano, até comentei com as meninas, é esse caderno aqui, que é um caderno de perguntas para Deus. Quando eu não sei o que fazer, eu continuo fazendo o que eu já sei que é da vontade de Deus, que é meditar na palavra, que é orar, que é louvar ao Senhor, jejuar, consagrar minha vida ao Senhor e aguardar até que a resposta venha. Então, quando eu não sei o que fazer, eu continuo fazendo o que eu sei que é da vontade dele. E nesse ano, eu estou incentivando as meninas de manhã, lá dentro do grupo eu estou dando as instruções com mais detalhes, para a gente construir um caderno de perguntas para Deus. Isso aqui é poderoso. Se você puder, faça um caderno de perguntas para Deus. Tem coisas que você quer decidir, você não sabe, ore sobre isso e faça a pergunta para Deus. Coloque nesse seu caderno as suas perguntas para o Senhor. E Ele responde. Eu comecei esse caderno em dezembro, no meio de dezembro para cá, e já tive várias respostas. E aí, quando eu coloco a data que eu fiz a pergunta, e aí quando vem a resposta, eu coloco a data e a resposta também que eu recebi. Hoje de manhã eu já até compartilhei com as meninas as minhas perguntas e algumas respostas que eu já recebi.
Então faça isso, tenha o seu caderno de perguntas para Deus, porque quando a gente ora, né, só no falado, depois a gente esquece facilmente o que a gente perguntou. Mas se você documenta, você vai ter um memorial do que você conversou com o Senhor. Você pode inclusive colocar aqui nos seus alvos de oração, né, lá na sua rotina com Deus, na semana, nos alvos de oração você pode colocar suas perguntas para Deus. E aí você vai meditando na palavra, você vai orando e Deus vai te dando a direção. Deus vai te revelando. A doutora Bruna tá perguntando como participa do grupo. Você tem que escrever a palavra devocional para receber o link para participar. Então, nós precisamos desenvolver intimidade com o Senhor. E para isso nós precisamos fazer perguntas para Ele, para nós nos movermos de acordo com a direção dEle. E Deus responde. Quando Deus responde, você sente que é para você. Por exemplo, em dezembro eu estava buscando do Senhor qual que seria a palavra para esse ano. Eu sempre pergunto, né, quando vai começar um ano, eu pergunto qual que é a palavra que vai balizar o meu ano. A Patrícia, essa resposta vem pela paz no nosso coração, porque tem medo de ser uma aprovação da minha consciência. E eu não quero isso, eu quero o que Deus tem para mim. Isso, Patrícia, o que você precisa garantir? O que você precisa garantir é que você está vivendo uma vida de intimidade, uma vida de relacionamento com o Senhor. Não pode ser assim, é só uma pergunta isolada e eu saio correndo. Não, eu tenho que ter uma vida devocional com o Senhor. Então, todos os dias eu preciso buscar na palavra, talvez ter um devocional, né, que você lê diariamente. Quando você compra o diário de oração, você recebe também todos os dias por e-mail um devocional diário, que é uma palavra dos céus para o seu coração, que vai trazer temas específicos, né? E traz também uma oração no final. Quem aqui já recebeu esse e-mail? Meu, né? Que vem com um devocional diário por e-mail. Todo dia, 6 da manhã, cai no seu e-mail. Então, você compra o diário, você ganha um devocional também. Você ganha esse devocional por e-mail. Então, todo dia vem ali aquela mensagem para você. Então, quando vem aquela mensagem, você vai meditar naquela mensagem. E através daquela mensagem, do que Deus está falando com você, vai começar a ebulir dentro de você algumas questões, algumas perguntas. E aí você coloca no seu caderno. E geralmente o Espírito Santo vai te direcionar naquilo que você está vivendo. E durante o dia peça para ele te dar sensibilidade. Você vai ver um outdoor, você vai ver na palavra alguma resposta, alguém vai falar algo e na hora você vai perceber que aquilo ali ressoou de uma forma diferente. Você fala, eita, sabe quando você tá ouvindo uma conversa, daqui a pouco sai algo que te interessa e você desperta? O que vocês estão falando aí? Então vai ser mais ou menos assim. O Espírito Santo de Deus vai falar com você e você não vai ter dúvida. Quando Deus fala com você, você não tem dúvida de que foi Ele. Se você tá em dúvida, não foi Ele. Se você tá em dúvida, não foi Ele. A Cleomíria tá falando que pediu o devocional do meu pastor. Maravilhoso, priorize Deus. A Juscelene falou que recebe, a Ana recebe a mensagem. Tá sendo bênção pra vocês, minhas irmãs, as mensagens devocional por e-mail? Então, você lê ali o seu devocional, vai exigir de você de 3 a 5 minutos. E ali você já anota as suas perguntas pra Deus, né? E você vai desenvolvendo um relacionamento e você vai perceber que durante o seu dia ele vai te responder, seja num cartaz, seja na palavra, seja alguém que ele vai levantar para falar com você, mas ele vai te responder. E você vai desenvolver cada vez mais comunhão, cada vez mais intimidade e vai ser uma delícia. Imagina, depois você vai ter um caderno também com um memorial de todas as suas perguntas para o Senhor. De repente seus filhos, seus netos vão poder acessar, né, esse seu caderno de perguntas para Deus, ver, olha só, né, o que minha mãe estava buscando no Senhor, né? Minha mãe era uma mulher de oração, uma mulher de comunhão, né? E isso testifica, isso vai fortalecer os seus também. Então tenha o seu caderno de perguntas para Deus em 2025. Quem aí já tinha o seu caderno de perguntas para Deus? Não um caderno de oração, mas um caderno de perguntas, né? Onde você ali colocava nas questões para depois você perceber que Deus te respondeu. Porque às vezes fica tudo muito solto, né? A gente sabe que Deus respondeu, mas depois a gente não tem nada anotado, a gente esquece. E aí como que a gente vai trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança? Porque geralmente a gente fica muito aprisionado no que tá doendo, né? Então, por exemplo, talvez agora o seu dedo mindinho não tá doendo. Mas se você batesse ele na quina, você ia lembrar dele o tempo todo, porque ele tá doendo. Então, geralmente a gente só lembra daquilo que tá incomodando. Mas aquilo que é bom, a gente não lembra. Então, como o dedo mindinho tá doendo agora,
a gente não lembra que ele tá maravilhoso ali, como é bom ter ele. Mas quando começa a doer, a gente lembra. Então, a gente tem essa tendência, né? A sempre focar no que tá faltando, sempre focar no que não tá legal, no que não tá bom. Por isso que a gente tem que exercitar todos os dias a gratidão. Continuando aqui. Deixa eu ver onde eu parei. Versículo 19, né? Jesus dizendo: eu afirmo a vocês que o filho não pode fazer nada de si mesmo, ele só faz o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Eu até marquei aqui para conversar com vocês. Vou pedir pra gente passear um pouco na Bíblia. Abra, por favor, lá em Lucas 6:12. Vocês já pararam para pensar como foi que Jesus escolheu os 12 discípulos dele? Talvez a gente, né, de forma imediata, ou se não tem, né, intimidade com a palavra, vai pensar assim, que Jesus olhou para a multidão e escolheu, vem você, como fosse uma escala de um time da escola, sabe? Quando era a educação física. Quem vai jogar vôlei? Você, eu quero você no meu time, quero você. Mas não foi assim. Veja lá em Lucas 6, versículo 12. Olha só como Jesus escolheu os discípulos. Certo dia, Jesus foi para o monte orar e orou a Deus a noite toda. Então, quando Jesus tinha que tomar uma decisão, ele orava, né? Oração não é teoria, oração é prática. Quando Jesus tinha que tomar uma decisão importante, ele orava, ele consagrava os planos ao Senhor. Então, certo dia, Jesus foi para o monte orar e orou a Deus a noite toda. Versículo 13. Na manhã seguinte, reuniu seus seguidores e escolheu 12 deles para serem o círculo mais íntimo dos seus discípulos. Eles foram nomeados seus apóstolos: Simão, a quem chamou de Pedro, André, irmão de Simão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, também chamado de Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que mais tarde o traiu. Então, como Deus escolheu, né, os seus discípulos, seus apóstolos, que se tornaram mais tarde apóstolos, com oração. Então, se a gente lê aqui, né, no versículo 19, Jesus dizendo: eu afirmo a vocês que o filho não pode fazer nada de si mesmo, ele só faz o que vê o pai fazer, porque o pai faz, o filho também faz. Se Jesus está dizendo que ele não fazia o que ele queria, mas ele fazia a vontade do pai dele, por que a gente tem que fazer aquilo que a gente quer? A gente tem que buscar primeiro no Senhor. Então, talvez você já tenha feito uma lista de metas para 2025. Esse ano eu vou emagrecer 10 quilos, eu vou viajar para tal lugar, eu vou caminhar todos os dias, eu vou multiplicar minha renda 2 vezes. Talvez você já colocou lá suas metas. Isso tudo é muito bom. Mas quem disse para você essas metas? Você decidiu, fonte da sua cabeça? Ou você foi em oração e consagrou ao Senhor e perguntou para o Senhor: Pai, o que tu queres para a minha vida em 2025? Pai, o que tu queres? Qual que é a tua vontade para a minha família em 2025? Pai, qual é a tua vontade para o meu trabalho, para o meu ministério em 2025? Porque muitas vezes a gente decide e pede para Deus abençoar. Mas Deus não tem responsabilidade de abençoar aquilo que você decidiu. Ele quer que você se envolva no que Ele já está fazendo, nos planos que Ele tem para sua família, porque a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E a nossa vontade nem sempre vai ser boa, agradável e perfeita. Quem aí já tomou uma decisão e se equivocou depois, estava errado? Teve que recalcular a rota. Então, antes de nós decidirmos as nossas metas, ore ao Senhor, peça uma direção, faça uma pergunta, pegue o seu caderno, fala: Pai, o que tu queres para mim em 2025? De que forma eu tenho que pensar, de que forma que eu tenho que sentir, com quem eu tenho que falar, o que eu tenho que aprender, o que eu ainda não sei que eu preciso saber. Então, os filhos de Deus, eles não agem por pressão nem por demanda, mas eles agem por direção do Espírito. Os filhos se envolvem com aquilo que Deus já está fazendo, com aquilo que é da vontade de Deus. Então é orar e falar: Espírito Santo, todo dia de manhã, o que vamos fazer hoje juntos? O que nós vamos fazer juntos hoje?
Falar para o Senhor: Pai, me revela o que o Senhor está fazendo, porque eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha vida, no meu ministério. Eu quero, Senhor, participar daquilo que o Senhor está fazendo. Eu não quero definir o que o Senhor vai fazer, porque eu sou limitada. Eu vejo as coisas de forma natural. Mas eu sei que os planos e os sonhos de Deus são muito maiores e melhores que o meu. E que a vontade dele é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E para isso eu preciso renovar a minha mente. Romanos 12:2 diz: não vos amoldeis ao padrão deste mundo. Às vezes você construiu a sua lista porque você viu uma lista parecida, você achou legal. Falou assim: isso aqui eu acho que tem a ver com o que eu quero viver esse ano. Mas busca a direção do Senhor, faça perguntas para Ele. Fala: Pai, qual valor o Senhor deseja que seja a minha renda em dezembro de 2025? Uau! Pergunta para Ele, porque os planos dele para sua vida são de paz, de esperança, de um futuro certo, de prosperar o seu caminho. Então veja, Jesus está nos ensinando aqui no versículo 19 como nós devemos ser filhas. As filhas não decidem, as filhas não fazem o que elas querem fazer. As filhas se envolvem com o que Deus já está fazendo. Uau! As filhas de Deus se envolvem com o que Ele está fazendo. Elas não fazem por si mesmas. É o que está sendo dito aqui no versículo 19. Eu afirmo a vocês que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Ele só faz o que vê o pai fazer, porque o pai faz, o filho também faz. Então é como se Deus estivesse pegando na nossa mão, nós crianças, meninas, sendo levadas para um dia de trabalho com o pai, para a gente ter aquela experiência, ver o que ele está fazendo, como que é o dia de trabalho dele. E aquilo que o pai mostrar, eu vou me envolver naquilo. Eu vou desenvolver aquilo. Então, nós precisamos viver na dependência do Senhor. Parar de agir na força do nosso próprio braço. E como isso é difícil para nós mulheres. A Juscelene falando: eu já caminhei só e caí, mas pela sua misericórdia ele me levantou, e caminhar com ele é mais leve do que caminhar só. Glória a Deus, que lindo testemunho, minha irmã. Que você continue avançando para a honra e glória do Senhor, sempre bem acompanhada na direção dele. Então Jesus está nos ensinando a ser filhas. Se Jesus, que era Jesus, não fazia o que dava na telha dele, não fazia o que ele queria, mas ele acordava mais cedo, se retirava para orar, para receber a direção do dia, o que Deus queria fazer através da vida dele naquele dia. Se Jesus, que era Jesus, não fazia o que ele queria, por que que nós achamos que podemos fazer o que nós queremos? Então consagre os teus planos ao Senhor. Coloca lá diante do Senhor a sua lista e peça para Ele, fala: Pai, isso aqui está alinhado com a tua vontade? Se não tiver, Pai, entra nos meus planos e transforma segundo a tua vontade, porque eu sei que a tua vontade é melhor que a minha. Então Jesus está nos ensinando a ser filhas. Paulo, ele nos diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então nós temos que ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de sermos dependentes do Senhor em tudo, de buscarmos em oração, estratégia, sabedoria. Todos os dias de manhã Jesus acordava mais cedo que os discípulos para orar e buscar a direção divina. E nós precisamos também desenvolver um relacionamento com o Senhor. Nós precisamos caminhar com Ele, conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Então, o que baseava as ações diárias de Jesus era a oração. Então, ele acordava mais cedo e buscava um maná fresco para aquele dia, direção para aquele dia. E ele só se envolvia com o que era a direção de Deus. E por isso que ele fez tantas coisas. Muitas vezes é pesado para nós porque a gente está fazendo muita coisa, mas que não foi Deus que pediu para você fazer. Que você foi pegando por vários motivos, mas não estava alinhado com a vontade dele. Jesus diz que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Então, se está pesado para você, começa a fazer perguntas para Deus. Pega o seu caderno e faz perguntas para Deus. Fala: Pai, onde foi que eu caí? Pai, onde é que a minha visão está distorcida, está limitada, está desajustada da sua? Pai, me ajuda a recalcular a rota, a realinhar o meu coração com o teu. Michelle está dizendo: estou nesse processo, sempre foi na força dos meus braços. Hoje, com meu filho com leucemia de 16 anos, fui levada para outra cidade. Aí vejo minha limitação. Minha irmã,
Você serve a um Deus que ele é Jeová Rafa, o Deus que cura. Profetiza a cura sobre o seu filho. Não olha para a limitação. Não olha para o problema, olha para a grandeza do nosso Deus. Comece a pesquisar testemunhos de pessoas que se curaram de leucemia, porque a gente deve trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Enche seu coração de fé, de esperança, porque se o Senhor fez na vida de alguém, Ele pode fazer na sua também. Toma posse. É como Jesus disse aqui pro paralítico: você gostaria de ser curado? E quando Jesus diz para nós, você gostaria de ser curado, ele está dizendo assim, você tem coragem de tomar as ações necessárias para que essa cura aconteça? Então nós vamos precisar declarar autoprofecias, precisar abençoar, vamos precisar cancelar toda palavra de negatividade, de pessimismo, de vitimismo, e começar a declarar a nossa fé. Que nós vamos comer do fruto das nossas palavras, então não pode ter sombra de dúvida nos nossos pensamentos, nem nos nossos sentimentos, nem na nossa palavra. E começa com a palavra. Então, toda vez que eu vou falar alguma coisa que é um pensamento, algo de desesperança, eu mordo a língua, mas não falo. E começa a profetizar. E não basta só não falar, eu preciso profetizar o que eu quero viver. Porque eu preciso ter boas sementes, né? Então, esse ano é ano de colheita, né? Mas a colheita vai vir da semeadura. Então, a semeadura, ela é opcional. Eu posso não semear nada, e aí eu não vou colher nada. Eu posso semear palavras boas sobre o meu futuro, e aí eu vou colher coisas boas, vou colher vitória. Ou eu posso semear só negatividade. E se eu semear só negatividade, murmuração, reclamação, negativismo, vitimização, o que eu vou colher? Sofrimento, derrota, confirmação de tudo aquilo que era o meu medo. Então eu preciso me posicionar de acordo com aquilo que eu creio que Deus pode fazer na minha vida. Lembra? Acho que alguns encontros atrás, a gente estava falando sobre a diferença entre crer e confiar. Então, muitas vezes a gente crê que Deus pode realizar milagres. Por quê? Porque a gente já viu outras pessoas serem curadas, a gente já viu a manifestação do poder de Deus na vida de outras pessoas. Mas muitas vezes a gente crê que é possível, mas a gente não confia que está disponível para a minha vida. Então eu preciso confiar, mais do que crer, eu preciso confiar que vai acontecer comigo, na minha casa, na minha família, na minha vida. Eu preciso tomar posse. E a fé é a certeza daquilo que se espera. Então, se eu tenho certeza, eu não posso manifestar nenhuma palavra de dúvida. Eu preciso vencer a mim mesmo. O evangelho é, cada um, pegue a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Então, o desejo dentro de nós é grande de se vitimizar, falar sobre o sofrimento, sobre a dor, mas isso só nos enfraquece. A gente precisa declarar aquilo que vai nos dar esperança e aquilo que vai nos trazer vitória. Então, Jesus baseava as ações dele em oração, e através da oração, Deus revelava aquilo que ele estava fazendo para Jesus, e aí ele se movia por propósito, não por pressão, não por demanda. Então, comece o seu dia não pensando no tanto de coisa que você tem que fazer, mas pergunta para o Senhor: Pai, o que é que o Senhor quer que eu faça hoje? Com quem que o Senhor quer que eu fale? De que maneira o Senhor quer que eu viva hoje? Peça para Ele te sustentar, te capacitar, te fortalecer, para Ele multiplicar suas forças, multiplicar o teu tempo. Quantas vezes a gente vai na nossa própria força e a nossa força é limitada, mas quando a gente vai acompanhado do Espírito Santo de Deus, a gente realiza muito além do que a gente podia imaginar ser capaz. Então, toda a ação de uma filha de Deus deve ser baseada na oração. Toda a ação de uma filha de Deus deve ser baseada na oração. Uau! E oração, se você desmembrar a palavra, oração, ora e ação. Então é orar e agir. E toda a ação de uma filha de Deus, primeiro você ora, depois você age, Toda a ação de uma filha de Deus deve ser baseada na oração. Então oração não é teoria, é prática. E a oração é o lugar que Deus revela o que Ele já está fazendo nas nossas vidas, para que nós venhamos nos envolver com aquilo que Ele está fazendo. Então o versículo 19 diz assim: eu afirmo a vocês que o Filho não pode fazer nada de si mesmo.
Ele só faz o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que está fazendo. Uau, olha que coisa linda, gente. Versículo 20. O pai ama a sua filha, o pai ama a Jusilene, o pai ama a Luana, o pai ama a Nath, o pai ama a filha e lhe mostra tudo o que está fazendo. Fala, pai, me revela o que o Senhor está fazendo, eu quero me envolver com a tua vontade, eu quero me envolver com os teus propósitos, eu quero me envolver com os teus desígnios. Eu não quero mais viver para mim mesmo, pai, eu quero viver segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade para minha vida. Então, versículo 20, porque o pai ama o filho, a filha, e lhe mostra tudo o que está fazendo, e o filho fará obras muito maiores do que a cura deste homem. Uau! Então, obras muito maiores do que curar paralíticos, você pode fazer se você estiver sintonizada em comunhão, em relacionamento com Deus. Versículo 21. Porque assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer. E o Pai não julga ninguém, pois deixou todo o julgamento ao Filho, a fim de que todos honrem o Filho tal como honram o Pai. Mas se vocês se recusam a honrar o Filho que Ele enviou a vocês, então é certo que não estão honrando o Pai. Então nós precisamos viver uma vida que honra o Pai. E nós precisamos seguir a Jesus, que Ele está nos ensinando como ser filhas. Então toda a ação, ela deve preceder uma oração. Consagre os seus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. Olhe para os seus planos para 2025 e veja se você decidiu aqui, da fonte da sua própria cabeça, dos seus próprios, das suas próprias decisões, das suas próprias experiências, ou se você perguntou ao Senhor: Pai, o que o Senhor deseja que eu viva em 2025? Revela para mim, tá aqui a minha lista, tá aqui os meus planos. Mas eu te autorizo, Pai, a se revelar para mim de forma sobrenatural. E eu vou falar para você, Deus responde. E às vezes você vai perceber que você tá ali e de repente o Espírito Santo vai começar a se comunicar com você através de pensamentos. E você vai começar a registrar tudo que ele tá dizendo. Você vai perceber que não é você, não é seu. E ele vai começar a trazer as respostas, estratégias, você vai construir. Então, faça a sua lista, monte os seus planos, mas sempre baseado na direção de Deus. Faça perguntas para o Senhor. Muitas vezes a gente complica, uma vida de oração, mas uma vida de oração é uma vida de relacionamento. Oração é uma conversa com o seu melhor amigo. Então, converse com Deus, com Jesus, como fosse seu melhor amigo e pergunte: Pai, o que nós vamos fazer em 2025? Qual que é a tua vontade? O que o Senhor já está fazendo que talvez eu não estou percebendo? Qual caminho, qual direção? Essa pessoa fica, essa pessoa sai. Esse lugar eu fico, esse lugar eu saio. Pergunta para Ele. Quais são os planos dele para você? Porque os planos dele são maiores e melhores, pode ter certeza. Então hoje nós vamos meditar só até aqui o versículo 23. Então vai ter João 5, parte 1. E amanhã, às 10 da manhã, a gente continua a partir do 24 até o versículo 47, O capítulo 5 é um pouco extenso, então nós vamos dividir em duas partes o capítulo 5. Mas eu creio que Deus falou grandemente aos nossos corações. Acho que ninguém aqui pode falar que Deus não falou ao coração. Sabe por quê? Porque nós abrimos a palavra. E a palavra de Deus é Deus falando conosco. E eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração. E eu oro para que essa palavra frutifique dentro de você, para que ela se estabeleça, faça morada dentro de você, que você possa não só ser ouvinte, mas praticante dessa palavra em 2025. Porque o que muda a nossa vida não é o que a gente sabe, mas o que a gente coloca em prática. Então, em nome de Jesus, que você tenha o seu caderno de oração. Se fizer sentido para você, adquira o diário de oração. Você vai escrever aqui livro que você vai receber, o livro físico na sua casa, com frete grátis. Ainda vai ganhar de presente o mini curso Disciplina com Deus. E vai ganhar também o devocional diário por e-mail todos os dias. Então, ferramentas essenciais para que você construa, esse relacionamento. Porque muitas vezes a gente é tocado por Jesus, assim como aquele paralítico, mas a gente não conhece Jesus. E nós devemos conhecê-lo, não só de ouvir falar, mas os nossos olhos, o veem todos os dias. A gente tem um relacionamento, a gente fazer perguntas e ter respostas. E aí eu quero depois que vocês venham aqui e compartilhem as respostas que Deus vai trazer aos seus corações. Hoje de manhã a gente teve um testemunho maravilhoso da Dani, não sei se ela tá aqui, e
ela entrou no devocional quando era o poder da esposa que ora. E ela comentou assim, eu não sei nem como que eu tô aqui nesse poder da esposa que ora, porque eu não tenho marido ainda e eu entrei aqui nesse devocional. Mas lá a gente aprende, né, que a gente deve ser específico nos nossos pedidos. E aí ela colocou exatamente na lista dela como ela gostaria que fosse o pedido. E apresentou para Deus em oração. Ela apresentou como que ela gostaria que fosse o marido dela. E veja, né, a importância também de Deus abrir a nossa visão. O marido dela estava pertinho dela e ela não enxergava. E Deus mostrou, e inclusive esse moço veio conversar com ela, e aí ela viu que batia 90% do que ela tinha pedido diante do Senhor. Por que é importante você ter os seus planos escritos? Porque quando aparecer a bênção, quando aparecer a casa que você quer, o carro que você quer, né, o relacionamento que você quer, você vai saber se é de Deus ou não. Por quê? Porque você vai ter pedido ali, vai estar documentado. E aí quando ela olhou para a lista dela, ela falou, meu Deus, é ele que o Senhor enviou. E aí ela não teve dúvida, e esse moço já chegou, já pedindo ela em casamento, né? Então nós temos uma noiva lá dentro do nosso devocional da manhã. E olha só o posicionamento de fé, né? Ela entrou no devocional quando ela não tinha nenhum namorado, né? E entrou no poder da esposa que ora. Olha isso, que declaração de fé. E agora ela está noiva para honra e glória do Senhor. Passou um período de processo ali, de aprendizado, de amadurecimento, começou a aprender sobre como é uma esposa segundo o coração de Deus, como uma mulher segundo o coração de Deus. E agora vai entrar assim, ó, fluindo nesse casamento debaixo da bênção do Senhor, agindo conforme princípios da palavra, não agindo por sentimentos, né, por coisas que a gente aprendeu que não funcionam, né? Então, assim, tô muito feliz com o que Deus está fazendo, grandes coisas o Senhor está fazendo, e tem muito mais para acontecer. Eu falei para as meninas, a gente tá debaixo de uma palavra que é um ano de colheita, e nesse ano a gente vai começar a caminhar, e a gente vai começar a se surpreender, porque a gente vai começar a ser presenteada pelos céus. Então a gente vai estar caminhando e de repente, opa, meu Deus, como assim? Isso aqui é pra mim? Então, assim, eu entrei esse ano constrangida com o amor de Deus, assim, quantas coisas maravilhosas o Senhor tem feito. Nós precisamos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, lembrarmos que nós não queremos só as bênçãos, mas nós queremos relacionamento com o abençoador. Que coisa linda. E se está disponível para Dani, se está disponível para mim, está disponível para você também. Basta que você busque ao Senhor em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. É promessa de Deus para sua vida, para as nossas vidas. Amém? Então vamos orar e agradecer ao Senhor por esse tempo tão maravilhoso na presença dEle. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por esse tempo de mesa tão precioso, Pai, pela sua palavra revelada aos nossos corações. Eu te peço, Senhor, que essa palavra venha frutificar em cada coração, fazer morada dentro de nós, trazer cura, transformação, restauração, mudança de vida, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que o que transforma a vida, Senhor, não é o que nós sabemos, mas o que colocamos em prática, que nós não sejamos somente ouvintes, ó Pai, mas praticantes da Tua palavra, para honra e glória do Teu nome. Levanta, Senhor, mulheres posicionadas, Senhor, mulheres sábias que edificam sua casa, ó Pai, mulheres que se movem não por sentimentos, ó Pai, mas que se movem por fé, que defendem sua fé, ó Pai, que não se amoldam ao padrão deste mundo, que não se paralisam, Senhor, com pensamentos de medo, de angústia, de fracasso, mas que declaram aquilo que querem viver, que professam sua fé, que declaram a sua palavra, que declaram, Senhor, que o nosso Deus, que o nosso Pai Celeste, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir, há de prover, Senhor, tudo aquilo que nós necessitamos, ó Pai. Nós cremos, Senhor, na Tua palavra, nós cremos no Teu amor por nós. Nós cremos, Senhor, que as Tuas bênçãos estão liberadas sobre nós. Nós cremos que é um ano de colheita. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos capacite, Senhor. Expanda a nossa visão, renove a nossa mente, ó Pai, para que nós possamos experimentar da Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, Senhor. Não permita que os nossos pés vacilem, ó Pai. Não permita que nós venhamos nos distanciar ou pegar um rumo diferente daquilo que é o Seu propósito para as nossas vidas, ó Pai, mas que nós venhamos estar alinhadas contigo, Senhor, vivendo
no centro da tua vontade. Acha em nós, Senhor, verdadeiras adoradoras, Senhor, que nesse ano de 2025 nós venhamos te buscar como nunca antes, que nós venhamos ter novas experiências contigo mais profundas, que o Senhor venha nos levar a águas mais profundas, Senhor, a um lugar de mais intimidade contigo, Pai, que nas perguntas que nós apresentarmos diante de ti, Senhor, nós recebamos, ó Pai, respostas, Senhor, extraordinárias. A tua palavra nos diz, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, ó Pai, que nós venhamos buscar em ti, Senhor, tudo aquilo que nós não temos respostas e que nós venhamos confiar, Senhor, que a resposta virá. Não no nosso tempo, não na nossa força, Senhor, mas segundo a tua vontade, a tua bondade, Senhor. Obrigada, Senhor, por ser um Pai zeloso, um Pai amoroso, que nos ama, que nos cuida, que nutre a nossa alma com a tua palavra. Continue conosco, Senhor. Nós consagramos a ti, Senhor, cada instante desse ano. Nós consagramos a ti esse dia. Nós consagramos a ti, Senhor, essa semana. Nós consagramos a ti esse mês de janeiro, ó Pai. Que o Senhor vá à frente, Senhor, desembaraçando o nosso caminho, provendo, Senhor, tudo aquilo que for necessário, nos capacitando, ó Pai, blindando, Senhor, nossa casa, nossos recursos, nossos filhos de todo mal, Senhor, blindando o nosso casamento, blindando os nossos negócios, nosso trabalho, Senhor, nosso ministério, que a tua graça, o teu poder, Senhor, esteja sobre nós nesse mês e em todos os outros meses desse ano, Senhor, nós consagramos a ti os nossos planos. Nós te pedimos, Pai, a tua direção, para que os nossos planos estejam alinhados com os teus. Nós queremos nos envolver, Senhor, com aquilo que o Senhor está fazendo. Que nós venhamos, Senhor, ter um coração quebrantado, sensível à tua voz, um coração disponível, Senhor, para vivermos, Senhor, segundo a tua vontade e não a nossa, Pai. Nós entregamos diante de ti, Senhor, tudo que temos, tudo que nós somos, ó Pai, e te pedimos, ó Pai, dirige os nossos passos nesse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, o seu dia, sua semana, o seu mês. Creia, você está vivendo um mês debaixo de uma palavra de colheita. Então, fique atenta, porque a qualquer momento o poder de Deus pode se manifestar aí na sua casa, na sua vida, no seu trabalho. Você vai ser surpreendida por uma abundante chuva de bênçãos. Presentes extraordinários estão chegando até você, eu creio nisso. E se você também crê, toma posse, confia, porque o Senhor tem cuidado de cada uma de nós. E aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. E a palavra de Deus é tão maravilhosa que ela diz assim que quando você tá caminhando junto com quem semeou, até mesmo se você não semeou, você vai também desfrutar daquela colheita. Então fica aqui perto das amigas de Jesus, para que você possa se beneficiar, mesmo que você não esteve ali o ano passado semeando com a gente, você vai colher em nome de Jesus, porque você vai estar no ambiente certo, com as amigas de Jesus certas. Então assim, o ambiente ele sempre vai moldar o nosso caráter, ele vai impactar o nosso modo de viver, o nosso modo de ser, o nosso modo de comunicar. Então caminhe com com aquelas pessoas que estão buscando o mesmo que você. Amém? Eu creio que Deus já está fazendo coisas extraordinárias no nosso meio e esse ano vai ser uma avalanche de testemunhos para a honra e glória dele, em nome de Jesus. Um beijo e até amanhã às 10 da manhã.